Olá pessoal, Oi. bem-vindos a Oi. uma conversa entre nós. Eu estava aqui a pensar nesta semana o que é que nós iríamos conversar e quais eram os temas para que nós devíamos trocar aqui umas ideias e lembrei-me de falar sobre 1439. Se alguns de vocês Essa, perguntam o que é que aconteceu em 1439. 1439 foi quando Gutenberg inventou a impressora para a Europa, um alemão. E nessa altura foi a partir daí que os mídias começaram a ser mais divulgados, mas também é a partir daí que me faz lembrar uma coisa fundamental. É a quantidade de dinheiro que vai ser impresso no próximo ano pela Europa. E leva-me a pensar num tema que tem vindo a ser muito batido, com exceção daquilo que está a acontecer agora com as eleições americanas. Como sabemos, ninguém mais fala no tema que nós vamos falar agora, e vamos falar sobre a bazuca, a quantidade de dinheiro que a União Europeia e Portugal, na sua candidatura, está e vai disponibilizar. Era para disponibilizar este ano, mas segundo os dados da União Europeia só vai ser disponibilizado no próximo ano. E qual é a quantidade deste dinheiro e qual é que é o objetivo deste dinheiro? Essencialmente a União Europeia o que vem dizer é que naquilo que foi a sua sessão em maio e aprovada em julho, se não me falha a memória, 21 de julho, pelos líderes europeus, toda esta quantidade de dinheiro, ou todos estes fundos e verbas da União Europeia, têm essencialmente três objetivos. Um objetivo que é ajudar os Estados-membros a reparar os danos desta crise sanitária que estamos a atravessar e, de alguma forma, saírem esses Estados-membros mais fortes deste momento. Por outro lado, relançar a economia e apoiar o investimento privado. E, por último, criar as condições para aprender com tudo isto que está a acontecer entre nós e dar resposta aos desafios estratégicos da Europa para o período de 2021 a 2027. Aliás, daquilo que eu tenho reparado, daquilo que tenho lido e em algum research que fiz da comunicação escrita, há aqui realmente grande confusão, porque, por exemplo, alguns jornais falam que o período é 2021 a 2026, o que está errado à partida, pelo menos segundo os dados da União Europeia. São 7 anos de verbas de investimento, sendo que os primeiros 5 anos são aqueles mais intensos no que respeita àquilo que se define como plano de recuperação ou plano de recuperação e resiliência. Portugal candidatou-se a essas verbas e candidatou-se com um volume global de 13,944 mil milhões. Eu não sei se vocês me conseguem dizer quantos zeros são, mas deve ser uma quantidade de zeros imaginável. E este plano de recuperação e resiliência tem essencialmente... E, aliás, aqui até há uma nota, não sei se vocês depois daqui a bocadinho podem ajudar, mas verdadeiramente eu encontro aqui um déficit ou um gap de qualquer coisa com 1.000 milhões, porque alguns dados da União Europeia falam em 13,944, noutros dados da comunicação fala-se em 12,8 mil milhões e sinceramente não sei a que dados é que devo chegar. Uma coisa é certa, segundo os dados do governo português, este montante, que não sabe muito bem ainda qual é que é, vai atuar em três vertentes. Uma vertente da resiliência, que é aquilo que leva a fatia maior, leva perto de 7,5 mil milhões, transição climática e a transição digital. Para além disso, o governo português ainda pretende candidatar-se para investimento em ativo fixo, qualquer coisa como 4,3 mil milhões, essencialmente para a renovação do parque público, a capitalização das empresas, a resiliência financeira e algum material circulante ferroviário, qualquer coisa como provavelmente um TGV ou coisa parecida com isso, pessoalmente num espaço que se faz 2 horas, para querem fazer em 1 hora, não sei qual é que é a diferença para isso. E portanto, eu diria que temos aqui muita informação para conseguirmos discutir hoje. E eu lançava já uma questão ao João Diogo, para começar. João Diogo, tu és dos mais jovens entre nós, passaste e ainda por cima estiveste muito ligado à área dos serviços financeiros, estiveste ligado às áreas da consultoria, passaste pelo final dos anos 80 e os anos 90, onde tivemos uma bazuca, mas passaste um pouco por isso, tivemos uma bazuca grande também nessa altura, nos inícios da União Europeia. E sobreviveu. Agora diz-nos lá, como é que foi essa altura?
Ora, cá estamos neste primeiro debate, ou conversa a 5, e relativamente à questão, eu não vivi muito de perto, como vivo hoje, as crises que aconteceram, porque nos anos 80 e 90 eu estava a acabar de chegar a Portugal, porque não nasci cá. Mas obviamente que assisti, porque nos anos 90 início entrei na banca e assisti num lado que não ainda como empresário, mas como trabalhador por conta de outra, portanto daqui era na banca, e assistia muito daquilo que foram os apoios e aquilo, ou que não foram os apoios nessa altura e a forma como era distribuído estes financiamentos que foram feitos. Totalmente diferente, eram épocas completamente diferentes, não havia uma União Europeia, portanto não havia esta capacidade de distribuir da forma como vai haver desta vez, e acima de tudo a grande dificuldade era, eu acho que hoje temos um canal digital e uma globalização ao nível da informação que na altura não tínhamos. Portanto, quem se queria candidatar, eu acho que é a grande diferença e acho que é a grande vantagem que vamos ter, depois à frente falaremos sobre isso, que é a grande vantagem que vamos ter nos tempos de hoje. É a forma como a informação chega a todos e é a forma como as pessoas conseguem obter dessa informação aquilo que são os apoios que necessitam. Portanto, já não há ainda muita falta de cultura e de capacidade dos nossos empresários, porque não são aquilo que é a fatia mais pequena, pessoas extremamente conhecedoras e capacitadas para um determinado número de situações, mas pelo menos a informação já chega e já podem usufruir dela. Portanto, eu diria que naquele tempo era mesmo só para alguns. Portanto, quem tinha, era ao contrário, as pessoas eram chamadas à atenção por alguns que tinham acesso a estes investimentos e que diziam, tu podes usufruir ou podes ter isto. Portanto, era mais uma distribuição de cima para baixo do que virem as empresas ou os empresários ou quem necessitasse à procura desses investimentos. Esta era a grande diferença. Portanto, nós víamos na banca, as empresas eram sempre as mesmas, os apoios eram sempre as mesmas, até os próprios, eu me incluo, nós quando contratávamos as empresas, tínhamos uma lista que nos chegava, eu penso que há aqui mais pessoas que trabalharam na banca, chegava-nos uma lista, perdão, que nos dizia, é estes que tu tens de contratar. Portanto, já havia uma pré-seleção de que não eram as empresas que manifestaram esse interesse, eram os próprios bancos que diziam a quem é que iam dar esse investimento. E normalmente empresas que o rating do banco considerava que eram empresas capacitadas para ter essa possibilidade. Portanto, eu diria que era aqui, aqui a grande diferença e a grande lacuna que no tempo nos anos 90, que foi aqueles que eu vi mais perto, ou comecei a viver mais de perto sobre estas situações, é a grande diferença que reside. Era a falta de informação e a falta de capacidade de atingir esses fundos. João, mas os canais de distribuição acho que não mudaram muito desde essa época. Jorge, tu que és um empresário há mais de 20 anos, eu diria que saí da faculdade do técnico, achaste que isto trabalhar por conta de outra não era a tua vida e portanto avançaste para seres um empreendedor de mão cheia e já lá vão 20 e qualquer coisa anos, se não me falha a memória. Como é que tu vês e o que é que estás a pensar fazer neste momento em que fundos vão abundar para toda a gente, ou pelo menos para alguns? Eu acho que o João tocou num ponto importante, que é a capacidade das empresas e da sociedade de aproveitar de forma adequada estes fundos. Eu, quando comecei as minhas atividades empresariais com o meu sócio, com o Gonçalo na altura, nós tomámos uma decisão fundamental que foi: nós vamos construir uma atividade empresarial que não depende de financiamentos externos, de empréstimos, não depende de ninguém, nem de financiamentos comunitários. Porquê? Porque isso é adulterar a estrutura pura, digamos, da atividade de negócio, suportá-la em financiamentos que não são reais do negócio, ou seja, o negócio ou é rentável, ou está bem estruturado e bem gerido e vale per si, ou então não é negócio, é apenas uma forma de aproveitar financiamentos terceiros e quando os financiamentos acabam, o negócio acaba. Portanto, nós, de facto, sempre passámos ao lado dos financiamentos, quer de empréstimos bancários na altura, quer de candidaturas a fundos comunitários. Exatamente por isto, porque queríamos construir uma atividade rentável que funcionasse per si e que fosse independente de apoios externos. Isto foi-nos particularmente interessante porque nós construímos do zero toda a nossa atividade empresarial
e apenas bastante mais tarde recorremos a alguns empréstimos bancários para podermos acelerar algum crescimento e fazermos investimentos, por exemplo, em imobiliário, como agora, que temos a nossa própria sede, mas uma candidatura a um financiamento para nós, já fizemos algumas, funcionaram sempre como um plus, como um adicional que nos poderia ajudar à internacionalização, a acelerar esse processo, a melhorar algumas áreas de competência que tínhamos deficitárias, mas nunca funcionaram como sustento do próprio negócio. Isso, para nós, esteve sempre fora de questão. E eu acho que estes fundos agora são fundamentais, primeiro porque estamos numa situação pandémica que as pequenas microempresas, especialmente, e as orientadas ao turismo, ficaram vedadas da sua atividade totalmente durante vários meses e, portanto, se queremos manter a possibilidade delas recuperarem no curto e médio prazo, temos que as financiar, mas, acima de tudo, é preciso reconstruir modelos de negócio, partilharmos experiências entre empresários, entre cidadãos, entre sociedade civil, porque negócios que antes eram excelentes, rentáveis, hoje já não são, e amanhã vão nascer novos. E é necessário que, culturalmente, todos os empresários, toda a sociedade entenda isto e tenha a capacidade de se ajustar e de evoluir. E aqui eu acho que um dos vetores que comentaste, importantíssimo, a estes financiamentos é a formação. Eu não lhe vou chamar transição digital, vou-lhe chamar transição cultural, porque a transição digital começa na cabeça dos gestores. E esse, para mim, é um vetor essencial onde deveríamos investir uma parte substancial destas verbas. João Fernandes, tu que és o mais jovem de todos nós e que és sim simultaneamente um empreendedor, qual é a tua visão sobre todo este cenário? Epá, eu tenho uma visão de uma geração que veio depois das vacas gordas e que na prática sofreu várias crises seguidas, das quais não existe propriamente uma luz ao fim do túnel, onde pela primeira vez provavelmente os filhos têm uma qualidade de vida ou uma expectativa de vida e de evolução de carreira inferior às dos pais, apesar dos pais terem investido muito do que ganharam e muito da sua progressão social nos filhos. E isto faz com que a minha visão seja muito pragmática. Eu olho para este programa de apoio chamado Bazooka e vejo menos de 1% do PIB por ano. Não é nada. Quer dizer, não é 1% do PIB. Nós às vezes falamos do PIB para a cultura, lembram-se, 1% do PIB para a cultura. Pronto, e quer dizer, e falamos da Bazooka e falamos dos mesmos 1% dividido, quer dizer, se dividimos aquele montante pelos 7 anos ou pelos 5 anos, e depois criamos aqui um conjunto de ilusões de transformação estrutural da economia com base num budget semelhante ao que daríamos à cultura. Desse budget, olho para ele e vejo a maior parte dele alocado ao setor público e, obviamente, a uma contenção de uma crise social. Vejo muito pouco alocado ao setor privado, que realmente é o potenciador da economia. E vejo continuamente um mindset que eu acho que é se calhar algo realmente estrutural e deveríamos investir em mudá-lo. Aqui é este mindset português de que temos que dividir a pie, né? A slice da pie, quem é que fica com as fatias, e ninguém fala em aumentar o bolo. Toda a gente fala em como é que divide o bolo. E esse bolo já nem é feito por nós, vem de fora. E às tantas já não virá mais bolo. E nós não sabemos fazer bolo, não sabemos aumentar o bolo que nos dão. E de facto, olhando para uma geração, de uma pessoa que tem 30 anos hoje em dia, que já não tem expectativas de ter reforma, nem que os seus contributos para a nível de impostos tenham usufruto real deles, vejo uma economia em que o Estado distribui dinheiro e que, olhando, por exemplo, e ainda hoje estava a ler um bocadinho a transição e porque isto é interessante, a transição que a Alemanha
fez após a unificação da Alemanha, tudo o que isso fez de estrutural na economia alemã, de juntando uma economia que estava deficitária com uma economia que estava pujante, como é que foi essa unificação? É interessantíssimo ver que isso foi um processo que demorou tempo, mas os resultados que eles conseguiram nos 5, 6 anos seguintes à reunificação foram extraordinariamente diferentes do que nós em décadas não conseguimos fazer. Sem guerra, sem todos aqueles problemas do Muro de Berlim, sem tudo isso. Portanto, eu acho que aqui uma perspectiva minha e da minha geração é desalento, é conformismo, porque de facto não vemos uma luz ao fim do túnel e vemos continuamente uma discussão à volta dos temas que não são temas. Quer dizer, os apoios sociais têm que lá estar porque estamos em crise, mas nós temos que realmente mudar a nossa economia. Os nossos empresários não têm literacia nenhuma de como gerir empresas, nem como fazer essa transição digital. Não o sabem fazer. Consequentemente, os colaboradores e todos os postos de trabalho criados são postos de trabalho altamente pouco estruturantes, não é? Que a qualquer momento podem acabar. E novamente vamos andar outra vez nos apoios sociais. Portanto, não sei, Ricardo, acho que a minha posição é um bocadinho de descrença na bazuca. Acho que não vejo uma bazuca, vejo uma bisnaga. É gira, mas depois acaba a água e a gente tem que ir fazer os trabalhos de casa. Rogério, a tua visão? Eu estou um pouco mais otimista do que o João, ainda que me preocupe bastante com algum conformismo que vejo quando falo com várias pessoas, nomeadamente das pessoas que tiveram efetivamente responsabilidades na gestão daquela última bazuca de que se falava, porque basicamente nós, quando da nossa entrada na altura chamava-se Comunidade Económica Europeia, efetivamente recebemos um valor muito avultado de fundos comunitários, que aliás continuamos a receber apesar dos muitos outros países que entraram na União Europeia. Nós ainda assim somos recebedores líquidos de fundos da União Europeia. E algumas destes valores são aqueles valores que te falavas há pouco, Ricardo, porque há quem fale em 50 e qualquer coisa mil milhões de euros, e isto tem que ver com juntar estes 12 mil milhões de que falavas no início da tua intervenção, com todos os que já estavam decididos e que vêm da comunidade da União Europeia por força dos quadros comunitários de apoio que existem. Portanto, isto tudo somado a quem faça contas na ordem dos 54 mil milhões de euros, o que já não é exatamente a besnaga de que falava o João, é um bocadinho mais. Mas seja como for, a principal preocupação que nós devemos ter é também uma que foi sendo dita aqui e ali por cada um de vós, que é onde é que nós vamos aplicar isto. E, efetivamente, eu sou uma daquelas pessoas que acredito que a história serve para nos apontar caminhos e evitar que cometamos os mesmos erros que cometemos no passado. E, efetivamente, nem a geração do João Diogo, nem a minha, fomos particular, nem a do Jorge, bem, e do Ricardo, nós somos praticamente todos da mesma geração. Não é a nossa geração que é responsável pela aplicação dos fundos do final da década de 80 e início da década de 90, nós éramos relativamente novos nessa altura, mas nós vimos a coisa acontecer. Vimos pessoas serem acusadas de fraude e burla, vimos muitos cursos alegadamente de formação profissional que visavam capacitar os nossos colaboradores, os colaboradores das empresas e os empresários naquilo que hoje dizemos que é absolutamente fundamental para o nosso futuro, que é a capacidade de gestão, que é a capacidade de gerir com as novas tecnologias. Nós vimos muitos desses fundos serem aplicados em cursos que não existiram, a não ser na formalidade dos papéis assinados. E verdadeiramente isto, se nós olharmos para trás e vermos aquilo que entrou, os fundos que entraram no final da década de 80, início da década de 90 em Portugal, a única coisa que hoje nós conseguimos perceber que aconteceu
foram as autoestradas que foram feitas. E isso é verdadeiramente arrepiante, porque todo aquele valor consubstanciou-se em Portugal na criação de infraestruturas que depois foram majoradas até à enésima vez com a construção de autoestradas para lado nenhum e que uniam coisa nenhuma. E isso já foi depois digamos que um desviante princípio que aconteceu mais tarde. Mas logo de início, na década de 90, até meados da década de 90, nós olhamos para tudo o que entrou dentro da economia e, se quiserem, aqueles fundos todos consubstanciaram-se em autoestradas e na aquisição e no aumento de importações, nomeadamente por via da aquisição de viaturas de luxo para alguns dos tais ditos empresários que, em vez de trocarem os tiares por tiares mais produtivos, eventualmente compravam a nova versão da viatura de topo de gama. E verdadeiramente é este o ponto que nós devemos discutir. Como é que nós podemos fazer aquilo que hoje se diz, e ainda na semana passada ali no Expresso, a premissa aqui é colocar as empresas no centro da recuperação da economia. É exatamente esta a premissa. É com isto que temos que nos preocupar, mas como é que nós fazemos chegar estes valores às empresas que vão dinamizar a nossa economia, que vão fazer crescer a nossa economia? Porque eu aqui relembro as palavras do Jorge, com as quais estou absolutamente alinhado, é que muitos destes projetos que foram feitos, e foram feitos por via do tal esquema que vinha de cima, como dizia o João Diogo, muitos destes projetos foram feitos para obter o financiamento comunitário. Não foram feitos pela sua lógica económica. Não foram feitos porque faziam sentido. Foram feitos para obter o financiamento comunitário. E isto é profundamente errado e desviante da realidade económica. Porque as empresas que fizeram os projetos que faziam sentido e que tinham racional económico ainda hoje estão aí. As que fizeram projetos para obter o financiamento comunitário eventualmente perderam-se na espuma dos tempos. Ok, mas Rogério e todos, diria, nós temos um conjunto de esquema, ou de esquemas, se quisermos, de distribuição do dinheiro. Continuamos a ter uma estrutura de intermediários fortíssima no veículo, ou seja, na autoestrada, se quisermos, entre o recebimento das verbas e a distribuição das verbas ao utilizador final, seja ele a empresa, seja ele o trabalhador, seja ele as organizações públicas ou a administração central. E a questão que se coloca aqui é: o problema está no design dos programas ou o problema está também nos mecanismos de distribuição ou às vezes até nos conflitos de agência que possam existir nos respectivos intermediários? Olha, eu queria só dizer aqui uma coisa que acho que o Rogério tocou no ponto que é importante, que é os apoios que nós tivemos anteriormente eram apoios para o governo criar mais emprego, melhores estruturas, portanto, era no fundo para ser usado por eles para criar condições para as empresas. Este apoio é completamente diferente. Eu aqui estou um bocadinho mais, não estou tão pessimista como o João Fernandes, mas são apoios completamente diferentes. Estes apoios são apoios que é para uma situação anómala que aconteceu no mundo inteiro, em que as empresas estão a passar as dificuldades que estão a passar, e aqui diria mesmo que este apoio é para recuperar as empresas e pôr as empresas novamente a funcionar e tirarem proveito disso. João, deixa-me só interromper para dar uma nota, porque eu por acaso discordo disso, só para dar uma visão. Certo. São três os pilares: resiliência, transição climática e transição digital. Certo. Se olharmos para os três pilares, se olharmos para o pilar da resiliência, vulnerabilidades sociais, ok, entendido, nesse contexto. Potencial produtivo e emprego, mais ou menos. Competitividade e coesão territorial. Depois pegamos no da transição climática e está tudo relacionado com a utilização de novas energias mais limpas e a reconversão
de tudo o que é a utilização das energias fósseis. Depois vamos ao terceiro pilar, que é a transição digital, onde aqui entramos pelo contexto da escola digital. Isto faz-me lembrar o passado de Sócrates, se quisermos, e dos computadores. Esperemos que não entremos por aí. As empresas 4.0, que é a única coisa que se pode aqui colocar como referência às empresas, e naquilo que é a indústria 4.0, se quisermos, aqui denominado como empresas 4.0, naquilo que é o caderno, e eu refiro-me ao caderno que foi entregue pelo governo português, e um brutal investimento para aquilo que é a administração pública digital, que de alguma forma também vem em linha com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, nomeadamente há uns anos largos atrás, com aquilo que era o programa Simplex. E, portanto, eu não sei se é bem assim, porque é verdade, há mais 4,2 mil milhões para apoiar as empresas a título de empréstimo, porque este montante que vem, aliás, no âmbito da União Europeia, isto é um montante a fundos perdidos, ou fundo perdido, aliás, e depois vem um conjunto de valores ou de verbas para investimento. Pode vir. Ou pode vir, sim. E, portanto, João, não sei se é bem assim. Será que é bem assim? Epá, eu continuo na minha ideia, porque acho que estes apoios são apoios, e os três pilares que estão aqui, que tu referenciaste muito bem, para mim são fundamentais que existam. Eu até acho que em termos de estrutura daquilo que é os apoios estão bem feitos. Porque nós, se não aproveitamos um momento, para digitalmente mudarmos a cultura das empresas e dos empresários em Portugal, se não aproveitarmos também, e aqui acredito que a União Europeia tenha posto esta questão mais da parte climática e da transição climática como uma questão global e um bocadinho para fazer mais para a fotografia, para o que seja, porque Portugal até aí tem uma vantagem. Porque Portugal, neste ponto da parte climática, até tem níveis já muito superiores à União Europeia, o que podemos não ter tanta necessidade de aplicação destes fundos. Mas sem principalmente, a parte da resiliência, a parte da renovação, da parte digital, perdão, se não soubermos os empresários aproveitar este momento para dotar as empresas daquilo que é o futuro, nós vamos daqui a uns anos sofrer com essa não alteração. E aqui, para mim, é o tema fundamental do tecido empresarial português. Como dizia o João Fernandes e bem, temos um tecido empresarial em termos de informação cultural, de conhecimento abaixo da média europeia. E, portanto, temos aqui, eu diria, uma dificuldade que vamos ter que saber suprir. Mas se não investirmos fortemente naquilo que são as competências do digital, daquilo que são as competências, porque nós, até portugueses, somos muito propensos à transformação digital. Fomos os melhores do mundo a aderir aos cartões multibanco. Aliás, os estudos na banca, fomos o país que mais aderiu aos canais, aos multibancos e aos cartões e por aí fora. Mas se nós não soubermos fazer isto, é aqui que eu acho que vai estar a grande perda. Nós estamos numa fase, eu não sei se vocês têm esta percepção ou não, eu tenho muito, porque neste momento as empresas, eu tenho uma empresa que trabalho com muita área da consultoria de gestão das empresas. Um dos grandes pedidos que eu sinto é os donos das empresas, a pergunta que me fazem é: fecho ou vou preparar isto para os meus filhos? Porque estamos numa fase de sucessão das empresas. E isto é também outro tema que temos que pensar muito bem. Se nesta transição nós não conseguirmos, ou estas pessoas que estão à frente das empresas terem elasticidade de perceber de duas uma, ou eu vou aproveitar esta oportunidade, este momento, para eu profissionalizar a minha empresa ao nível dos canais, seja digital, seja outras ferramentas que precisam. Se não aproveito agora, eu quando passar isto aos meus filhos, se não for agora, eles vão ter uma empresa que é para fechar. Mas nenhuma empresa, mesmo as que estão a correr bem, porque há algumas empresas que o setor não sofreu tanto, ao contrário do que dizem, estão a sofrer também. Porque as equipas que tinham e as dinâmicas que tinham era para um modelo de negócio que hoje já não se aplica. Eu vou dar até um exemplo dos supermercados. Neste momento está a ser, dentro da Jerónimo Martins e das Sonais, e do Dia, Lidl e Aldi, estão a pensar o que é que vai ser o futuro destas grandes superfícies e a forma como é distribuída dentro da própria estrutura todos os alimentos. Isto vai mudar. A forma como a pessoa vai frequentar um supermercado, a forma como vai entrar no supermercado e circular e querer os produtos... Eu diria que já mudou, João. Já mudou. Portanto,
Não vai Eu mudar. acho que nós, portugueses, temos que ter uma grande capacidade de comunicar para os empresários e para as pessoas que estão a lançar-se negócios do Desculpa novo lá. estilo de gestão, que é diferente. Eu acho que falta um pilar, pegando nas tuas palavras, eu acho que nos falta um pilar estruturante. É cabeças 4.0. Porque sem as cabeças 4.0, tudo o resto é inútil. Tocaste no ponto da gestão com alguns anos, temos muitos empresários com uma idade avançada, muitos gestão familiar, são famílias que estão à frente dos negócios, e existe uma tendência clara de passar a gestão para a sua sucessão, para os seus filhos, numa idade e numa altura demasiado tardia, e às tantas já é tarde demais. Para quem está para os mais velhos, é natural, é compreensível, por um lado. Por outro, é absolutamente errado, porque é momento de mudança. E a mudança, muitas vezes, é mais fácil acontecer com a atividade de sucessão em si, porque resolve vários problemas. A mentalidade mais digital já está incutida na cabeça dos mais jovens, por um lado. Por outro lado, a própria literacia matemática, línguas, etc., que não é irrelevante nestes processos de gestão. As soft skills são fundamentais. Os mais jovens, apesar de tudo, estão mais aptos à partida, tenho eles capacidade, estão mais aptos para tirar proveito destas mudanças e acho que eles devem ser chamados a intervir mais cedo, agora. Certo. Jorge, concordo plenamente contigo e vou-te deixar aqui uma pergunta, que tu és empresário como eu, se eu nestes apoios, uma das obrigações, que não é possível fazer isto, mas se fosse possível, dizer às empresas que tu vais ter o apoio, mas tens que me fazer um projeto nos próximos 5 anos, o que é que tu vais fazer nos próximos 5 anos? Qual é o teu caminho? Vamos ter um problema. Isso que é a meia dúzia de empresas, ou vai ser um peso tão pequeno, aquelas que já projetaram o futuro. Eles vão querer o dinheiro para tapar buracos e para pagar aquilo que são as despesas e a situação atual, e não estão a olhar para aquilo que será o futuro da empresa. Ora, estás-me a dar razão. Estás-me a dar exatamente razão. Porque a cabeça 4.0 que eu estou a falar tem que pensar para a frente, tem que pensar para o futuro e tem que ter um caminho traçado. Que é aquilo que normalmente falta na cabeça dos empresários em Portugal e em muitos outros países europeus. Planeamento estratégico. Exatamente. Não, mas deixa-me, eu estou, aliás, acho que eu creio que nós estamos todos alinhados e até aproveitava aquilo que estava a ser dito para responder ao Ricardo. Efetivamente, a pergunta que o Ricardo nos coloca é o que é que falta? Se organização, se pessoas. Eu diria que falta primeiro uma organização para conseguirmos uma melhor distribuição destes fundos numa forma que eles sejam impactantes. Eu diria que falta, em primeiro lugar, a organização, porque isso vai informar, vai dar forma a tudo o que vem a seguir. E, obviamente, que também falta as tais cabeças 4.0. Eu vou pôr as coisas de uma maneira mais dramática, se me permitem. Esta é a derradeira oportunidade para a nossa de transformarmos o nosso país e fazermos a aproximação ao topo do desenvolvimento mundial. Temos andado no grupo dos ricos, mas a perder espaço, a perder ritmo face àquilo que acontece na União Europeia. Basta dizer factos. Hoje nós mantemos-nos na cauda da União Europeia, envolvidos que estão várias dezenas de anos da nossa presença lá, e fomos ultrapassados por os newcomers. Muitos dos países que entraram depois de nós já têm PIBs per capita superiores ao português. E, portanto, isto quer dizer que nós temos andado a fazer um mau trabalho naquilo que é a gestão do nosso futuro. Nós já estamos a viver esta revolução de que se fala, não veio com o Covid. O Covid acelerou, potenciou, exacerbou o ritmo e a aceleração necessária a fazermos face a esta revolução. Aliás, hoje é possível não estarmos tão mal porque foi possível fazermos o teletrabalho, porque é possível fazermos esta reunião entre nós, porque esta revolução já estava a acontecer. E nós já tínhamos que fazer o acompanhamento deste ritmo. O que aconteceu com o Covid e este tal novo normal de que alguns falam é que tudo isto foi acelerado, foi exacerbado. E quando descobrirem
a vacina para este vírus ou um tratamento absolutamente eficaz, nós não vamos chegar ao que existia em fevereiro de 2020. Vamos estar numa outra realidade. E é bom que todos nós tenhamos consciência disso. E para estarmos nessa nova outra realidade, Portugal tem que fazer um caminho maior do que alguns dos países com os quais interage na União Europeia e no mercado mundial. Nós temos que efetivamente acelerar o passo e nos transformarmos com competências capacitando os nossos empresários, os nossos colaboradores. Todos nós, enquanto contribuintes, enquanto eleitores, temos que fazer um shift de exigência face àquilo que esperamos da nossa sociedade e da nossa economia. E isto faz-se exatamente numa primeira fase com uma organização clara de como vamos distribuir esta que é a última grande oportunidade para nós melhorarmos o nosso desempenho e nos aproximarmos dos países mais desenvolvidos, e depois fazermos todos ao nível mais micro das empresas este tal shift, este mindset diferente, este cabeças 4.0, como lhe chamou o Jorge, porque sem isso, efetivamente, só com organização sistémica não vamos conseguir fazer a mudança, porque eu repito-me, as empresas têm que estar no centro da transformação da nossa economia e da nossa sociedade. Rogério, mas as empresas não estão, e esse é que é o problema. E isto reflete o quê? Reflete que existe uma enorme desconfiança da população no geral sobre como é que as empresas realmente criam valor para a economia, porque existe uma ideia de apropriação de valor por parte dos empresários na população no geral, que se colocarmos dinheiro nas empresas, esse dinheiro reverte para o carro do empresário e não reverte a favor dos colaboradores. E como tal... Historicamente tem razão, mas tem que ser diferente. E é verdade. Mas é a população que vota. E, portanto, quando se cria um programa de distribuição de dinheiro, isto levanta, à partida, um desafio aos governantes, que é, se eu coloco dinheiro nas empresas, na economia, o que me vai acontecer é a probabilidade de eu ter casos do empresário que desvia o dinheiro em detrimento próprio, em vez de ser na criação de bem comum, isso vai-me causar um dano de votos. E, portanto, se vocês virem, e é muito interessante entrar em detalhe de cada um destes vetores do programa. Por exemplo, no programa da resiliência, depois uma pessoa entra em detalhe e começa a tentar peneirar o que é que vai para as empresas, o que é que fica no Estado. E é engraçadíssimo. Vou-vos ler algumas. Reforma dos cuidados de saúde, isto na resiliência. Reforma dos cuidados de saúde primários. Estado. Reforma para a saúde mental. Estado. Programa para apoio e acesso à habitação. Estado. Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Estado. Nova geração de equipamentos e respostas sociais. Estado. Abordagem integrada ao apoio às comunidades desfavorecidas metropolitanas. Estado. Agenda mobilizadora de reindustrialização. Pronto, aqui, mais ou menos, já vai para alguma coisa para as empresas. Criação do Banco de Fomento. Ainda assim, Estado, porque é uma entidade estatal. Que, by the way, ainda não consegue ter um conselho de administração. Anos e anos, com vários conselhos de administração. É verdade. Pronto, que era bom acertar num e ficar lá. Se ter um conselho de administração seria ótimo para um banco. Modernização do ensino superior, mais uma vez, Estado. Pronto, e continuando aqui, Estado. Mas se formos ao último vetor, que é o da transformação digital, pensaríamos que então, pronto, não, este é o vetor das empresas. Reforma para a educação digital, Estado. Transição digital do tecido empresarial, já empresas, né? Depois, serviços públicos digitais simples e inclusivos. Ok que tem impacto no tecido, na economia real, mas é Estado. Administração pública conectada, segura e inteligente. Estado. Força de trabalho capacitada, criação de valor público. Ok? Estado. E transição digital na justiça. Ou seja, se nós formos peneirar esta farinha, o que vai ficar para a empresa e para a economia real é pouquíssimo. Eu diria que também não é bem assim, porque estamos a ver as coisas de uma forma literal. Se pensarmos que
o desenvolvimento e a transição para o digital feito em determinadas atividades ou serviços públicos tem um impacto importante, quanto mais não seja em escalar a nossa posição no doing business, que de alguma forma permite maior investimento estrangeiro, porque as empresas, as multinacionais estarão mais disponíveis porque acreditam mais na capacidade e na rapidez e na redução dos riscos de investimento em Portugal, e os empresários também. Portanto, eu diria que há uma relação indireta que pode ter um universo temporal. É pela diminuição dos custos de contexto, basicamente, é disso que estamos a falar. E, portanto, eu diria que não é bem assim. Eu acredito nisso. Atenção, o que eu estava a dizer é que, numa perspectiva de transformação radical da nossa economia, não é? Fica muita estratégia indireta e pouca estratégia direta. E o que estavas a dizer é verdade. Eu não sei se vocês acompanharam uma polémica desta semana. Eu sou fervoroso adepto do Twitter, entretei-me aos fins de noite para espairecer a cabeça. Não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Cloudflare. Cloudflare é uma empresa cotada em bolsa dos Estados Unidos, em que teve um processo de mover parte da sua operativa para Portugal. É uma empresa daquelas tecnológicas cloud. E o CEO fez um post no Twitter esta semana a dizer que era inviável, tudo o que lhe tinham prometido para essa transição acontecer, de facto não se tinha realizado. Porque o grau de burocracia e de processos que ele encontra em Portugal torna impossível construir 200 postos de trabalho em Portugal. E eu acho que isto vai se resolver em parte com o investimento nos serviços públicos e no fundo na simplificação desses processos. E sim, a componente de transformação digital aí opera muito. Mas acho que, e tocando no que o Rogério disse há pouco, falta a Portugal ambição, ou seja, o empresário português é um empresário que peca pela sua ambição, porque tem um mercado tão pequeno que, e mais, o próprio sucesso em Portugal, e eu não sei se concordam comigo, é um desafio que vos lanço, valorizamos o sucesso em Portugal. As empresas que têm sucesso são bem vistas, são casos de outras empresas seguirem, a população em geral valoriza esses sucessos que houve. É que se não valorizar, vamos continuar a perdê-los, porque não há um incentivo claro da sociedade como um todo em valorizar isso. E enquanto esta mudança não é só uma mudança de jogar dinheiro para cima das coisas, é uma mudança que as próprias pessoas têm que ter ideia da economia para onde querem transitar. E isto é uma pergunta que, feita à população portuguesa, não tem a mínima resposta. E, portanto, se não tem mínima resposta, continuamos nesta lógica de distribuir dinheiro, pôr pensos rápidos aqui e ali, tentar aguentar, tentar acompanhar a Europa sem levantar grandes ondas, colar-nos aos gajos que nos dão mais jeito de colar-nos para defender a nossa posição. Mas eu vejo pouca coisa estrutural a acontecer. E eu acho que essa ideia de valorizar o sucesso, valorizar as coisas bem feitas, e ainda no outro dia estávamos a discutir isto, eu perguntava, nos anos 80 distribuiu-se anos apoios. Quais foram as empresas que explodiram? Quais foram as grandes empresas portuguesas que se tornaram enormes empresas mundiais ou empresas mundiais à conta desses apoios? E quanto disso a população em geral conhece e valoriza e empresários querem seguir? Concordo totalmente contigo. É preciso partilhar os bons sucessos. E tocando também em algo que tu disseste, falta-nos a Portugal uma estratégia clara e de papel na Europa enquanto elemento produtivo real. Ou seja, o que é que Portugal pode fazer para além do turismo que seja estruturante e que nos possa alimentar a economia de uma forma estruturalmente mais resiliente, mais resistente a este tipo de volatilidades e de ameaças como a pandemia, porque falta-nos isso. Esse veículo condutor de estratégia nacional é aquilo que permite a todos os cidadãos e também aos empresários terem uma rota que possa ter sinergias para que os investimentos de infraestruturas a nível nacional possam estar ligados e suportar investimentos privados e, em cima disso, capitalizarmos. Porque senão... Possa haver um alinhamento estratégico. Basicamente é disso que estamos a falar. Nós sabemos nas nossas empresas que se queremos que alguma coisa de positivo nelas aconteça, temos que desenhar uma estratégia.
temos que perspectivar, dar uma visão à nossa empresa. E a partir daí é possível que todas as forças dentro da empresa se alinhem. A grande questão aqui é qual é a estratégia para Portugal. Basicamente, Jorge, tu estavas a falar sobre isto. Qual é a estratégia para Portugal? E reparem, é muito interessante isto, porque se nós olharmos para trás, toda a vida fomos, enfim, com a exceção do período dos descobrimentos, toda a vida fomos cerceados na nossa capacidade de desenvolvimento pela pouca dimensão do nosso mercado. Hoje, com a dita revolução digital, nós temos 7 mil milhões de potenciais clientes em tudo o que façamos. Hoje estamos mais perto de todo o mundo, como alguma vez alguém esteve. Esta é a nova realidade. Hoje, qualquer empresa que faça um proof of concept no mercado português para 10 milhões de pessoas pode, com muita facilidade, estender o seu conceito aos 7 mil milhões de humanos que existem na Terra. E isto porque a internet dá-nos essa globalidade. E isso faz com que a gente tenha efetivamente que repensar toda a nossa estratégia. Eu não estou a dizer para abandonarmos aqueles que são os nossos setores de sempre, porque continuam a fazer sentido e uma vez que esteja resolvido o problema sanitário que o mundo tem entre mãos, vai continuar a haver turismo e vai continuar a haver todo um conjunto de setores que hoje existem. Eles serão diferentes, eles serão potenciados de uma maneira diferente, mas eles continuarão aí. O que eu estou a dizer é o que é que mais eu posso fazer para transformar este nosso país e o aproximar dos níveis de desenvolvimento dos outros países. E para isso preciso de uma estratégia. E quando alguém me diz, deixa-me só concluir, e quando alguém me diz que estamos a pensar numa estratégia para o país, eu já estou satisfeito, porque é bom que comecemos a falar numa estratégia para o país. E até é bom que nós nos consigamos entender ao nível das principais forças políticas e da sociedade civil para essa estratégia, porque aí nós vamos conseguir nos alinhar. A intervenção do João Fernandes é muito interessante, porque ela dá-nos um alerta, que é, ok, estamos a falar nas empresas, mas em bom rigor estamos a colocar o dinheiro onde é mais fácil de gerir, que é no setor público. Tens toda a razão, João. A questão é que nós temos que fazer o desenvolvimento do setor público num alinhamento claro com o desenvolvimento pretendido no setor privado, para que consigamos em conjunto, num alinhamento claro, fazermos o desenvolvimento do nosso país. Totalmente de acordo contigo. Deixa-me só pôr aqui um tema que eu acho que falta nesta equação. Nós estamos a olhar muito... A pandemia não acabou. A pandemia é presente nos nossos dias e vai continuar. Nós temos perfeita consciência, acho que toda a gente, que as empresas atualmente, algumas vão morrer e outras vão passar dificuldades e vão conseguir sair dessas dificuldades. E outras vão nascer. Esse é o ponto, Ricardo. Estamos a olhar muito pouco para aquilo que vai ser a força da economia no futuro. São as novas empresas, é o novo mercado, são as novas oportunidades. E eu não vejo aqui nenhum investimento, nenhuma estratégia daquilo que vai ser o futuro. Porque as que estão mal vão morrer, não tenham dúvidas. Vão morrer muitas empresas e algumas vão morrer porque já morreram. E há muitas, como a minha, isso que era do Rogério, a do Jorge e do João. Estamos a adaptar-nos, vamos sair da situação, graças a Deus. Mas não vamos deixar de ter que viver com dificuldades, porque os próprios clientes nos estão a apresentar dificuldades. Agora, as novas empresas, aquelas que poderão ter aqui uma oportunidade, e são essas que vão poder fazer a diferença nas economias dos países que souberem apostar bem nesta equação, ou neste setor, que é as novas empresas, aí vai estar o futuro. Para já, porque são empresas novas, com áreas de negócios já estruturadas e adaptadas àquilo que é o que o mercado pretende. Gente mais nova, portanto, com muito mais anos que vão estar por aqui. E eu não vejo haver aqui uma estratégia, um planeamento e um apoio financeiro para essas empresas novas. Porque quando me perguntam, eu não vou dizer o nome da empresa, porque estou a tratar de uma empresa que era do avô, passou para a mãe, e a mãe está na dúvida o que é que faz com aquilo. E o filho, que tem 24 anos, acabado de licenciar, diz: mãe, fecha isto. E eu abro aqui uma, em meu nome. A mãe pode lá estar também, exatamente com as mesmas coisas, mas já com
tecnologia nova, sem a dívida agarrada, sem dirigida ao setor correto, mas preciso de apoios. E ele está a pensar bem. Aquilo precisa de uma reformulação. Mas ó João, eu não sei se tu viste ontem, acho que foi ontem, não vi, infelizmente não vi. Do Primeiro-Ministro. Foi se calhar das primeiras vezes que se assumiu publicamente que muitas empresas vão fechar. Mas ninguém fala. Quer dizer, toda a gente sabe isto, mas parece o elefante na sala, não é? E a verdade é que se nós no fundo herdámos antes da crise, antes do Covid, um conjunto de empresas que já eram deficitárias, com todos aqueles handicaps de gestão, de formação, de posicionamento. Se nós queremos acelerar caminho, é muito mais fácil em muitas situações fechar e abrir. Pronto. Agora, esta posição é popular? Não. Pronto. Mas, de facto, se eu fechar uma empresa e abrir uma empresa, este reset permite-me ganhar meses e meses e meses e imenso dinheiro. Agora, até que ponto é que nós, deste pacote, estamos a subsidiar empresas em paliativo? Não devia ser isso, não é? É absolutamente inútil. E em que medida é que estamos a salvar as empresas certas e a garantir que as empresas por isso que é que caem da esses origem às fundos empresas certas. deviam estar muito bem pensados, porque não deve ser, eu disse lá no início isto, para tapar buracos e para aguentar, para sobreviverem. Nós temos que perceber se o dinheiro está a ser bem investido para o futuro dessa empresa. Ou seja, eu até prefiro dar 10 em vez de dar 5. Se eu souber que ao dar 10 estou a salvar a situação atual, mas estou a dar 5 para ter um futuro daquela empresa. Se eu tiver a dar só os 5 para aguentar até outubro, isto não faz sentido nenhum. Estamos a enterrar dinheiro. É bem mais grave do que isso. Quando temos um orçamento de Estado no próximo ano que vai impedir todas as empresas que recorrerem agora aos subsídios de despedir no próximo ano, estamos a promover a política populista do emprego, da manutenção do emprego, e não a revitalização de facto da economia. Estás a matar as empresas. Estás a manter o estado paliativo que o João estava a falar. É um proforma politicamente correto que é bem aceito pela população em geral que está a leste do paraíso, mas que é absolutamente inútil na perspectiva económica e das empresas. E do contribuinte. Mas vocês, sim, vejam a coisa num sentido mais macro. Obviamente que do ponto de vista micro, do ponto de vista do micro, o exemplo que o João Diogo estava a dar pode fazer sentido. Se o olharem do sentido macro, há credores destas empresas que vão perder os seus investimentos. E isso quer dizer que vai haver um impacto generalizado na economia. Estas pessoas, estas entidades, vão perder os fornecedores, os credores bancários, e isso vai ter um impacto na nossa economia. O que nós... Deixa-me só acabar o meu racional, é muito rápido. O que nós temos que nos preocupar, efetivamente, e nisso eu estou absolutamente alinhado convosco, é em apoiarmos empresas que são viáveis e não continuarmos a jogar dinheiro para mortos-vivos que efetivamente estaremos sistematicamente a perder esse dinheiro. Agora, a lógica de generalizar, fechar empresas para abrir outras, que pode fazer sentido aqui e ali, se os lançamos do ponto de vista macro, estamos a criar um problema muito maior. Porque há toda uma panóplia de consequências que estamos a ignorar. Pode parecer um chavão, mas verdadeiramente é da dor que nasce o progresso, não é? E aquilo que nós, de alguma forma, como cultura, até porque somos uma, não é? Já Hofstede diz, não é? Somos uma cultura avessa ao risco, e portanto, somos a cultura avessa ao risco, somos a cultura avessa à dor, aliás, como todo humano é avessa à dor, mas é da dor que nasce o progresso, e portanto, no fim do dia, o que é que eu quero transmitir com isto? Nós somos um povo que não sabe lidar com a dor. E como não sabe lidar com a dor, é muito mais fácil colocar paliativos em cima e resolver tomando uns brufenos ou umas coisas dessa natureza, usando este pleonasmo, se quiser, essa comparação. E a questão que se coloca é mesmo essa. É verdade que há credores que vão ficar sem o seu crédito. Claro que há.
É verdade que há empresas que vão fechar, claro que vão, e algumas ainda bem que fechem. Isso tem impactos nas pessoas? Claro que tem impactos nas pessoas, mas também tem impactos na sua capacidade de, perante essa dor, se criarem novas competências, criarem novas capacidades, tornarem-se empresários ou empreendedores eles próprios, e outras oportunidades que nascem desses processos de dor ou desses processos de conflito. E, portanto, a questão que se coloca aqui, que é aquilo que nós temos vindo a falar ao longo deste tempo, tem essencialmente dois planos. Tem o plano da estratégia, que, embora nós possamos dizer que não há uma estratégia, não é bem assim, porque de alguma forma, quando o governo português apresenta este plano à União Europeia, tem uma estratégia de base, que se pode ler nesta perspectiva, que é, de alguma forma, dar corpo à capacidade de ajudar as populações mais vulneráveis neste contexto. 2, criar as condições das instituições do Estado poderem ser mais eficientes, mais ágeis, para poder dar resposta a que as empresas e os investimentos sejam canalizados para Portugal, ou que as empresas estejam capacitadas também para poder prestar os seus serviços fora de Portugal, e simultaneamente fazer aqui um esforço maior naquilo que é a transição para uma economia mais limpa, para um ambiente mais limpo, que de alguma forma nós temos vindo a fazer esse caminho desde há uns anos para cá. Portanto, não podemos dizer que não há uma estratégia, do meu ponto de vista. O que podemos dizer, de alguma forma, pelo menos essa é a minha perspectiva, é até que ponto é que do plano da tática nós vamos conseguir garantir este nível de execução. Porque eu ficaria muito satisfeito, digo já, se em 2027, quando nós terminássemos todo este processo, ou este percurso, ou pelo menos 2024 a 2027, que é o período em que nós vamos receber o maior tranche de fundos, e simultaneamente temos aqui uma responsabilidade de uma maior execução, conseguíssemos criar as condições de uma execução. Porque no fim disto tudo, vejam o seguinte, as estratégias há muitas e nós podemos discutir as estratégias que quisermos. Mas há uma coisa que é certa, o problema na vida está na execução. E nas empresas é a mesma coisa. Totalmente de acordo. Mas tudo começa numa estratégia. E deixa-me dizer, talvez não tenha sido claro, muito rapidamente, eu estou a dizer que nós devemos apoiar apenas as empresas viáveis. Isto que fique claro na minha posição. Apenas as empresas viáveis. O que eu estou a dizer é que se exacerbarmos o racional, independentemente dela ser viável ou não, vamos fechar para abrir a seguir, estamos a trazer consequências enormes à nossa economia que vão muito para além daquilo que estamos a falar neste nosso âmbito. O que eu estou a dizer quando eu digo vamos apoiar apenas as viáveis é que, obviamente, os credores das não viáveis já perceberam que vão perder esse investimento. Vou arrumar esse assunto. Segundo, a questão da estratégia, meu caro. Há muitas potenciais estratégias. Eu saúdo nós estarmos a falar numa estratégia para Portugal. Digo que estamos no caminho certo, mas quando eu falo de estratégia é, como há pouco alguém dizia, creio que era o Jorge, como o que é que nós nos vemos a fazer daqui por 5 anos. O que é Portugal daqui por 5 anos? O que tu disseste são, de facto, conclusões que se podem tirar do trabalho que está feito, mas, em bom rigor, não está respondida a esta grande questão. Eu tenho que idealizar o Portugal de 2027, se tu quiseres, e tenho que me preparar e galvanizar toda a sociedade para fazer esse caminho até a essa visão. E repara, tens razão que o problema está na execução, mas eu não consigo executar nada que não conheça o que é. E que não esteja claro. E que não estejas com um sentimento de propósito para essa visão. Uma das coisas, e agora falando no seguimento do que o Rogério disse, mesmo para uma pessoa, um empresário com alguma literacia económica, é extraordinariamente difícil um gajo fechar os olhos, abrir os olhos e imaginar 2027. E o que é a economia portuguesa? O que é? E o que é que isso resulta no dia-a-dia das pessoas?
dos trabalhadores, dos empresários, da administração pública. Como é que é? Como é que é esse Portugal? Como é que é esse Portugal? E até chegar lá, nós vamos ter que passar por problemas. Onde é que estão escritos esses problemas e assumidos à partida que vamos passar por eles e que vão ter estes impactos? Porque se a gente tivesse uma visão clara sobre o bom, o mau, the good, bad and ugly da coisa, e que, acordássemos, é esta a economia, é este o dia-a-dia que vamos ter em 2027, é esta a segurança social que vamos ter, é este o setor público, é esta a educação, é estas as empresas que vamos ter 100% da nossa energia limpa, os automóveis vão ser todos elétricos, vamos produzir isto, vamos importar aquilo. Essa visão não existe. Curiosamente, e porque sei que estamos em cima da hora, há um sítio onde nós fomos muito bons a fazer isto, que foi no turismo. No turismo, nós conseguimos vender um conceito e conseguimos resultados desse conceito. Aliás, as nossas importações refletem isso. Curiosamente, não houve até consenso. Quer dizer, pronto, mais turismo, menos turismo, mais em massa, menos em massa. Mas houve uma noção clara que o turismo acrescentava valor à economia, acrescentava emprego, acrescentava valor económico a empresas, criou empresas, foi bom também para o Estado. E havia um conceito do que era o Portugal, não é? Aqueles vídeos que a gente via. Eu acho que falta-nos isso para a economia de 2027. Pegando nas tuas palavras, eu acho que nós podíamos aprofundar este debate seriamente. Acho que há aqui uma janela de oportunidade importantíssima, que são poucos meses, para que os portugueses, os empresários, o Estado, toda a comunidade coloque candidaturas viáveis, estruturantes, com potencial de futuro e com alinhamento estratégico. E este é um tema que eu gostaria muito que debatêssemos em maior profundidade e que trouxéssemos a esta conversa pessoas que, como nós, possam trazer contributos relevantes. João, uma última nota tua. Minha? João Sim. ou dois? João Diogo. João Diogo, acho que concordo com o que o Jorge estava a dizer agora. Acho que isto é um tema que podíamos estar aqui mais um bom par de horas e havia muita coisa para dizer. Acho que claramente o que sai daqui é que há um grande desafio para todos nós. Não só o empresário, mas para quem está a comandar o país e que tem que tomar decisões. Eu tenho noção que não é uma equação fácil, mas claramente não podemos olhar para a intervenção imediata. Temos que olhar para um projeto de futuro, temos que olhar para o futuro, pensar nesse caminho para o futuro e depois saber usar os poucos fundos ou os poucos apoios que vamos ter de forma equitativa por um lado, mas acima de tudo de forma assertiva para o crescimento de Portugal, para que daqui a uns anos possamos estar lá no topo e não só dizer que somos ricos, mas dizer que estamos realmente com uma economia com força, porque o turismo, que disse o João Fernandes e muito bem, quando isto passar, e que se Deus quiser vai ser para o ano, quando isto passar, o turismo, não tenham dúvidas, que vai ser em Portugal um dos primeiros países do mundo onde vai ter a retoma. Porque nós temos condições, não só de clima, mas temos de segurança e temos outro cultural que levam-nos rapidamente a recuperar. Há outros setores, esses sim, se não soubermos nos posicionar e não soubermos criar as condições, não vamos saber crescer, não vamos saber posicionar-nos e não vamos ter sucesso. Eu estou convosco. Verdadeiramente nós devemos levar esta nossa discussão mais longe, devemos aprofundá-la, até porque aquilo que nos une, e falta aqui o nosso colega Luís, que hoje não tive a oportunidade de estar connosco, mas nas próximas oportunidades estará com certeza. Compete-nos a nós levar isto até mais longe, até porque aquilo que nos une é a nossa vontade de desconstruir aquilo que são os grandes temas da sociedade, os temas que de alguma forma mexem connosco e que por obrigação diria que devemos trazer as várias visões e as percepções sobre os próprios temas. Portanto, vamos aprofundá-los seguramente. Vamos aprofundá-los, se calhar, em 3 perspectivas. A perspectiva da estratégia. Qual é a estratégia que nós queremos para o nosso país? Que visão é que existe sobre essa estratégia? Segundo, do plano de execução. Que estratégias são essas e como é que nós vamos executá-las? E como o João Fernandes há pouco dizia, será que nós só queremos ter veículos elétricos circular em Portugal? Que importação é que queremos fazer? Qual é o país verdadeiramente que nós queremos, depois de executado, chegar e ter essa percepção? E depois o plano da informação. Eu diria que de alguma forma também nos compete
não necessariamente sermos o veículo de melhor informação, mas o veículo que traz aquela que é as visões dos vários stakeholders em Portugal, seja das pessoas do dia-a-dia, dos trabalhadores, das empresas, dos órgãos do Estado, nós como pais, nós como empresários, trazer essa capacidade. E é isso que vamos fazer nos próximos dias, se calhar durante este mês, até o momento em que, de alguma forma, conseguirmos perceber que o tema está suficientemente discutido por todos aquilo que são os stakeholders importantes. Pessoal, brigadão. Foi uma grande ação hoje e tivemos muito bem. Um cumprimento ao Luís, que não pôde estar connosco, mas claramente está a fazer as suas mudanças de um local para o outro. Isso não é possível hoje. mas que leu o plano estratégico cada palavra como um bom advogado. Uma carta ajustada. É verdade. Abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos, bom fim de semana. Adeus.